Sergei Kolarev, o pai do programa espacial soviético. Sergei Kolarev nasceu em 1917, na Ucrânia. Kolarev foi educado no Instituto Politécnico de Kiev e na Escola Técnica Superior de Moscou, onde estudou engenharia aeronáutica sob os célebres designers Nikolai Zhukovsky e Andrei Tupolev. Interessado em foguetes, ele formou um grupo em Moscou para estudo do movimento reativo. Em 1933, o grupo lançou o primeiro foguete de propulsão líquida na União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, Kolarev foi mantido sob prisão técnica, sob uma acusação que nunca ficou sabendo, pelo regime de Stalin. Mas passou os anos projetando e testando propulsores de foguete de combustível líquido para aeronaves militares. Após a guerra, ele modificou o míssil V2 alemão, aumentando seu alcance para cerca de 685 km. Ele também supervisionou o teste de disparo de V2 capturados pelos russos no campo de Kaspuin, em 1947. Em 1953, ele começou a desenvolver a série balística de mísseis que levou ao primeiro míssil intercontinental da União Soviética. Excessivamente apolítico, ele não ingressou no Partido Comunista antes da morte de Joseph Stalin, em 1953. Kolarev foi encarregado da engenharia de sistema dos veículos de lançamento soviéticos e naves espaciais. Ele dirigiu o projeto, teste, construção e lançamento dos projetos Vostok, Soyuz e da série Cosmos. Ele foi o gênio que guiava o programa de voos espaciais soviéticos até sua morte e foi enterrado na parede do Kremlin, na Praça Vermelha. Conhecido publicamente apenas como design-chefe, de acordo com as políticas espaciais do governo soviético, sua identidade e seu papel no programa espacial de seu país só foram revelados após a sua morte. O pioneirismo de Kolarev, né? O Kolarev ele recebeu uma missão após o final da Segunda Guerra de desenvolver um foguete com uma maior capacidade que o V2 alemão, desenvolvido pelo Wernher von Braun. E ele enfrentou o desafio, embora a proposta tivesse um alcance de apenas 75 km, apenas um quarto do V2. O ano depois, né, o Kolarev foi enviado à Alemanha para avaliar o que foi capturado em relação à questão técnica dos foguetes alemães V2, né? Os americanos já tinham capturado a maior parte dos cientistas no projeto Paperclip, entre eles o Wernher von Braun, que liderava a equipe alemã de design de foguetes. E assim, o Kolarev capturou alguns protótipos russos, da ex-Alemanha nazista, né, levou para a Rússia. E aí ele começou a fazer o desenvolvimento em cima do projeto nazista de foguete. Ele tirou os princípios ali. Ele estava ainda como prisioneiro político na época, não esquecendo desse detalhe, tá? O resultado foi o foguete R-1 que ele desenvolveu, o precursor de uma família de mísseis, né, conhecidos no Ocidente do codinome OTAN Scud. Então foram os mísseis intercontinentais que ele começou a elaborar. A priori era para uso militar, né, para você colocar ogivas na ponta desse míssil para atacar outro país. E logo depois ele conseguiu desenvolver o N-2, 88, que era uma série de mísseis em 1953, né, que foi o míssil que foi efetivamente instalado em várias bases russas e podendo alcançar qualquer ponto na Terra para um bombardeio nuclear. Tá? Em 1957, o R-7 foi lançado com sucesso num novo local, né, que foi o Baikonur, no Cazaquistão, que até hoje é uma base da Rússia de lançamento de foguetes. E ele conseguiu fazer esse lançamento desse foguete, o R-7. Aí, a grande, vamos dizer assim, o feito histórico do Kolarev, sem sombra de dúvidas, assim, foi o primeiro objeto que lançou no espaço, que foi o satélite Sputnik. Então, no entanto, com o desenvolvimento de uma carga científica demorou mais que o planejado, a equipe de Kolarev projetou um satélite mínimo, que foi o Sputnik, o primeiro satélite a ser colocado em órbita. Ele foi lançado em outubro de 1957, né? Seu sinal ele era captado em qualquer local do mundo. E para aproveitar esse retumbante sucesso, em um mês, Kolarev e sua equipe projetaram um segundo satélite, tá?
E em 3 de novembro, no 40º aniversário da Revolução Bolchevique, e antes da primeira tentativa falhada, né, dos Estados Unidos de lançar um satélite, o Sputnik 2 foi lançado. A bordo não tinha só equipamento científico. Lá dentro também tinha um ser vivo, foi a cachorra Laika, famosa no meio científico, um teste para verificar o comportamento do ser vivo no espaço, né? E foi o primeiro animal a orbitar a Terra. Aí o Kolarev e o R7 obtiveram rapidamente mais estreias, né? A primeira sonda que foi para a Lua, né? Foi uma sonda enviada em 1957, a Luna. A primeira imagem ao lado oposto da Lua, quem não sabe, a Lua sempre está na face virada, uma única face virada para a Terra, ela não tem movimento de rotação. Não se sabia que tinha atrás da Lua, e ele lançou uma nave que tirou foto dessa parte da Lua. E as primeiras sondas que foram para Vênus e Marte, em missões interplanetárias. O próximo grande desafio foi colocar um homem em órbita, que esse aí era a grande conquista na época, colocar uma pessoa no espaço. E para isso o Kolarev decidiu modificar o conceito de satélite espião e transformá-lo numa espaçonave humana. Então ele não precisava se preocupar com pressão, ele tinha equipamentos eletrônicos, basicamente, não tinha a questão de temperatura só para manter o aparelho funcionando. E aí ele tinha uma mudança de foco na hora dos projetos das naves que ele ia utilizar para tentar transportar o homem ao espaço. Após uma série de voos, né, testando astronautas e cães fictícios, né, astronautas fictícios de mentira, e aí cães, animais, vários animais foram testados, macacos, né, e entre outros, ele chegou num projeto chamado Vostok, e foi aprimorado o R-7, que era aquele foguete que ele obteve sucesso com o Sputnik, e em 1967 ele teve um êxito de construir o R-7, né, que surgiu o projeto Vostok, e a bordo, em 1967, ele lançou o primeiro homem para o espaço, que foi o astronauta Yuri Gagarin. Após esse projeto, os Estados Unidos lançou um grande desafio. Até essa época, a Rússia liderava toda a corrida espacial, com o primeiro lançamento de uma mulher no espaço, várias séries de naves interplanetárias para pesquisa, né? E os Estados Unidos, através do seu presidente John Kennedy, lançou o desafio do homem chegar à Lua. Então, a resposta dos Estados Unidos para todo o êxito da conquista do espaço em relação à União Soviética na época, ele lançou um desafio em conquistar o quê? O primeiro americano a pousar numa Lua e retornar com segurança para a Terra. Kolarev tinha o seu próprio plano de vencer os Estados Unidos na corrida da Lua. Ele propôs uma construção de um foguete gigante chamado N-1. Ele tinha mais ou menos 100 metros de altura. Ele tinha uma espaçonave modular que tinha o futuro promissor da Soyuz, que é usada até hoje pelos russos. Tá? Apesar dos seus sucessos, ou talvez por sua causa deles, Kolarev foi amplamente criticado por vários cargos, vários generais militares na área do meio científico também na Rússia, e eles começaram a colocar empecilhos para o projeto dele, né? Kolarev permaneceu desanimado por os seus críticos, né, em relação ao R-7, não tem sido muito útil como arma, né, mas foi o melhor lançador de espacial da sua época. A situação com o N1 era mais complexa, porque o Kolarev não conseguiu chegar a um acordo com o antigo colega. O colega dele era o Valentin Klusko, tá? A Rússia, na verdade, tinha um projeto paralelo, eram dois programas espaciais paralelos na época, né? E os soviéticos acreditavam que a propulsão criogênica era um beco sem saída. E o Korolev começou a lutar contra isso, né? E em relação ao tipo de combustível a ser utilizado, e travou uma grande briga com o seu ex-colega, né? Que chegou a ser até a colega de classe dele na formação em Moscou, tá? Então o N1 precisava de 42 mini foguetes, era um projeto muito complexo, né? 35 apenas para a primeira etapa. O trabalho do N1 foi congelado e o seu desenvolvimento foi aprovado apenas em 1964. Nessa data, os Estados Unidos já tinham tido uma prioridade de 3 anos, né? A questão do projeto Apollo, que levou o homem à Lua. Korolev ele não viu a conclusão do seu enorme foguete, que foi o R-7, depois do R-7 aqui a questão do N-1, né, que saiu a Soyuz, né? Ele foi diagnosticado na época com câncer e durante uma cirurgia ele acabou falecendo, né? Ele já se encontrava com alguns problemas de saúde, praticamente surdo devido aos testes do propulsor de foguete, né?
E no dia 14 de janeiro de 1966 ele veio a óbito na mesa de cirurgia ao fazer uma cirurgia na região do estômago. Então esse foi um fantástico engenheiro aeroespacial, foi a base de todo o projeto soviético que até hoje é utilizado, a Soyuz que a Rússia usa hoje em dia, sendo junto com os chineses a única porta de entrada para o homem para o espaço. Foi um projeto do Kolarev, tá? Foi a série de foguetes Soyuz. E na história, ele está ali muito próximo, ali junto com Wernher von Braun, né, como o maior cientista da história na questão da engenharia aeroespacial, né? E após a morte de Kolarev, né, o programa espacial russo passou por inúmeras dificuldades, né? O mega lançador N1 não estava pronto a tempo para bater o Apollo, que foi para a Lua, né, dos Estados Unidos, e terminaram em desastre, né? Em quatro lançamentos terminaram com um erro de lançamento, né? Em agosto de 1974, o programa foi cancelado pelo colega dele que assumiu o cargo maior da ex-União Soviética na questão de lançamento de foguete, o Valentin Glusko, e o Departamento de Design de Kolarev. Foi fechado naquele momento. A espaçonave Soyuz e o lançamento R-7, cuja versão mais recente também é conhecida como Soyuz, né, que eu falei para vocês, permanece como os cavalos de trabalho do programa espacial russo e ainda estão ativos mais de 40 anos após a sua morte, do design do Nikolai Kolarev. Essa nave já teve mais de 1.700 voos, tá? E ainda detém o recorde de mais lançamentos e provavelmente continuar a detê-lo por várias décadas. No futuro próximo, né, a Soyuz será lançada a partir de Espaço Porto, né, que é um projeto que eles querem levar tipo um barco para a região próxima da linha do Equador, porque quanto mais próximo da linha do Equador você tem uma economia maior de combustível, né, em torno de 30% de economia para você lançar próximo da linha do Equador devido à gravidade ser diferente do próximo do Polo Norte e Polo Sul quando se aproxima, né? E eles vão utilizar o mesmo foguete. Eles já lançaram também da Guiana Francesa, tá? Na base que a ESA tem na Guiana Francesa para lançamento de foguete, principalmente para carga para ISS ou projeto de pesquisa. E Kolarev deixou esse legado, né, que até hoje a Rússia usufrui, tá? Então até a próxima, nós vamos para um outro vídeo. Eu espero que tenham gostado. Um abraço.